Milionário fez uma proposta absurda à sua empregada. Pagou para ela ter seu filho. Mas algo saiu do controle. O que aconteceu depois deixou todos em choque. Prepare-se para um final de tirar o fôlego. O trovão ribombou do lado de fora das imponentes janelas da mansão Silveira, enquanto as mãos de Isabela tremiam, mal conseguindo segurar o espanador. O relógio de parede bateu meia-noite, seu som profundo ecoando pelos corredores vazios. Ela havia ficado mais tarde que o habitual, garantindo que cada superfície brilhasse, de acordo com os padrões exigentes do Sr. Silveira. Ainda assim, de alguma forma, ela sabia que esta noite seria diferente. Miss Isabela. Sua voz, fria e controlada, cortou a escuridão. Uma palavra no meu escritório, por favor. Rafael Silveira estava em pé perto da lareira, sua silhueta nítida contra as chamas dançantes. Aos 42 anos, ele comandava um império que valia bilhões, mas os rumores sussurravam que sua fortuna não podia preencher o vazio deixado por uma tragédia pessoal. Isabela trabalhava em sua mansão há 8 meses, observando-o se isolar cada vez mais a cada dia que passava. Senhor, ela respondeu, sua voz firme apesar do coração acelerado. O escritório parecia menor nesta noite, mais íntimo, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração em antecipação. Tenho uma proposta para você. Ele se virou, seus olhos cinza-aço refletindo a luz do fogo. Uma que poderia mudar nossas vidas. Os dedos de Isabela se apertaram no uniforme. Nos 8 meses em que trabalhara ali, ele mal havia falado 10 palavras com ela. Agora, seu olhar intenso parecia penetrar em sua alma. Preciso de um herdeiro, ele continuou. Suas palavras precisas e medidas. E quero que você seja a mãe. O espanador caiu no chão com um barulho. Eu não entendo, senhor. É bastante simples. Ele se moveu até a mesa, retirando um envelope grosso de papel pardo. Estou oferecendo $5 milhões para que você carregue meu filho. Por meios artificiais, é claro. Os melhores cuidados médicos, discrição total e segurança financeira para a vida toda. A mente de Isabela girava. $5 milhões, o suficiente para escapar de seu passado, para começar de novo, para se tornar alguém nova. Mas o preço, você vai querer tempo para considerar. Por que eu? A pergunta escapou de seus lábios antes que ela pudesse parar. Uma sombra cruzou seu rosto. Você é saudável, inteligente e, mais importante, entende discrição. Meus requisitos são simples. Carregue a criança até o fim, assine a renúncia de todos os direitos parentais e mantenha silêncio absoluto sobre nosso acordo. A garganta de Isabela secou. E depois? Você estará livre para partir, começar uma nova vida onde quiser. O dinheiro será seu sem condições. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Exceto uma, você nunca poderá reivindicar a criança como sua. O relógio de parede marcava o tempo com precisão, contando cada segundo de silêncio. O passado de Isabela passou rapidamente por sua mente, as mentiras, a fuga, a necessidade desesperada de desaparecer. $5 milhões poderiam comprar muita distância de sua vida antiga. Leve o fim de semana para decidir, ele disse, dispensando-a com um leve aceno. Mas quando Isabela se virou para sair, algo chamou sua atenção. Uma fotografia parcialmente escondida sob papéis em sua mesa. Uma mulher, bela e elegante, segurando um menino pequeno, ambos sorrindo, ambos estranhamente familiares. Naquela noite, em seu pequeno apartamento acima da garagem, Isabela encarou o contrato até que as palavras ficaram embaçadas. Os termos eram claros. O dinheiro mudaria sua vida. Ainda assim, algo no olhar de Rafael Silveira ao observar aquela fotografia a incomodava. Ela pegou sua própria fotografia preciosa, amassada e desgastada. Um casal sorrindo para a câmera, seus rostos desfocados pelo tempo e pelo manuseio. O único elo com seu passado, com os pais que ela não conseguia lembrar. O acidente que supostamente os levou deixou-a com mais perguntas do que respostas. O trovão ecoou novamente, mais perto agora. Isabela caminhou até a janela, observando o relâmpago iluminar a silhueta imponente da mansão.
Em um daqueles cômodos, Rafael Silveira provavelmente ainda estava acordado, assombrado por seus próprios fantasmas. O que ela não sabia, e não poderia saber, era que, em seu escritório, Silveira já estava fazendo uma ligação. Inicie a verificação de antecedentes, ele ordenou. Quero saber tudo sobre Isabela Torres. Tudo. A voz do outro lado hesitou. Senhor, pesquisas preliminares mostram algo incomum. O nome Isabela Torres não existia até 8 meses atrás. A mão de Silveira apertou o telefone, enquanto ele olhava para a fotografia em sua mesa. O sorriso da mulher agora parecia zombar dele, lembrando-o de outro erro, de outra mulher que desaparecera na noite, anos atrás. Descubra quem ela realmente é, ele ordenou, e por que ela está realmente aqui. Lá fora, a tempestade se intensificou, como se a própria natureza entendesse a magnitude do que havia sido colocado em movimento. Nem Isabela nem Silveira poderiam saber que suas vidas agora estavam entrelaçadas em uma teia de segredos muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E, em algum lugar na escuridão, alguém observava, esperando o momento perfeito para agir. A manhã seguinte amanheceu fresca e clara, apagando todos os vestígios da tempestade da noite anterior. Isabela seguiu sua rotina matinal mecanicamente, sua mente ainda girando em torno da proposta de Silveira. Enquanto preparava o café da manhã na cozinha reluzente da mansão, cada superfície parecia carregar o peso de sua decisão. Você parece ter visto um fantasma, observou Ana, a cozinheira idosa, enquanto amassava a massa do pão. Aconteceu algo ontem à noite? Isabela forçou um sorriso. Só estou cansada. A tempestade me manteve acordada. Mas não era a tempestade que havia roubado seu sono. Era a memória de outra noite tempestuosa, 3 anos atrás, quando ela descobriu pela primeira vez a verdade sobre sua identidade. As palavras da assistente social ainda ecoavam em sua mente. Seus registros de adoção, há inconsistências, os pais listados podem não ter sido quem disseram ser. O som de sapatos italianos caros no mármore interrompeu seus pensamentos. Silveira apareceu na porta, impecável em um terno cinza. Seus olhos se encontraram brevemente antes que ele desviasse o olhar, como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. Café preto, ele ordenou, não especificamente para ela, mas para a sala em geral. E prepare o carro em 20 minutos. Isabela preparou o café dele com mãos trêmulas, imaginando se ele conseguia ver as perguntas, ardendo em seus olhos. Quando colocou a xícara à sua frente, uma manchete de jornal chamou sua atenção. Caso de pessoas desaparecidas reaberto após novas evidências surgirem. Silveira notou seu interesse. Algo fascinante nas notícias de hoje, senhorita Torres. A forma como ele enfatizou seu sobrenome fez seu pulso acelerar. Não, senhor, só estava olhando. Ele a estudou sobre a borda da xícara de café. Coisa interessante sobre nomes, não acha? Como eles podem nos dizer tudo ou nada sobre uma pessoa. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Ele atendeu com um seco Silveira e saiu da sala, deixando o café pela metade, e os nervos de Isabela à flor da pele. Mais tarde, naquela tarde, enquanto limpava o pó da biblioteca, Isabela descobriu algo que fez seu sangue gelar. Uma pasta havia caído atrás de uma das enormes estantes, com seu conteúdo espalhado pelo chão. Entre os papéis espalhados estava uma fotografia que ela nunca tinha visto antes. Uma mulher que poderia ser sua sósia, em frente à mesma mansão. O carimbo de data dizia 2018, 3 anos atrás. Com as mãos trêmulas, Isabela leu a nota que acompanhava. Contrato encerrado devido à partida inesperada do sujeito. Localização atual desconhecida. Possível conexão com o caso 23A. Um barulho na porta a fez pular. Silveira estava lá, sua expressão impenetrável. Curiosidade, ele disse suavemente. Pode ser uma coisa perigosa, senhorita Torres. Ou, seja qual for seu nome verdadeiro. O coração de Isabela batia forte no peito. Eu só estava limpando. Estava mesmo? Ele entrou na sala, sua presença preenchendo o espaço.
Assim como você só estava procurando um emprego 8 meses atrás, diga-me, o que a fez escolher esta casa, esta família? Eu não sei. Do que você está falando? Ela sussurrou. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, memórias piscavam nas bordas de sua consciência. Fragmentos de conversas ouvidas, rostos que pareciam familiares, mas estranhos. Silveira se aproximou pegando a fotografia caída. 3 anos atrás, outra mulher ficou onde você está agora. Ela também tinha segredos. Ela também precisava de dinheiro. E ela também não era quem dizia ser. O que aconteceu com ela? A voz de Isabela era quase inaudível. É isso que tenho tentado descobrir. Seus olhos se fixaram nos dela. Junto com o motivo de você ter chegado à minha porta, exatamente 5 anos no dia em que ela desapareceu. Uma rajada repentina de vento sacudiu as janelas da biblioteca, fazendo Isabela se encolher. Lá fora, nuvens de tempestade se reuniam. Novamente, como se o próprio clima estivesse conspirando para recriar a atmosfera da noite anterior. O contrato ainda está na minha mesa, disse Silveira com um tom enganosamente casual. Mas antes de você tomar sua decisão, saiba disso. Eu vou descobrir a verdade. Sobre ela. Sobre você. Sobre tudo. Ele se virou para sair, então parou. Ah, e Isabela, verifique sua caixa de correio hoje à noite. Você pode encontrar algo esclarecedor. Horas depois, com dedos trêmulos, Isabela abriu sua caixa de correio e encontrou um único envelope. Dentro havia um recorte de jornal de 15 anos atrás. Família de 3 desaparece após acidente misterioso. Corpo da filha mais nova nunca encontrado. A foto que acompanhava o artigo mostrava uma casa familiar, sua casa de infância. Mas foram os nomes que fizeram seu mundo girar em seu eixo. O casal desaparecido não se chamava Torres, eles se chamavam Silveira. Isabela sentou-se em seu apartamento acima da garagem. O recorte de jornal espalhado diante dela na mesa da cozinha. Suas mãos tremiam enquanto ela traçava os rostos familiares na fotografia. O sorriso gentil da mulher, a postura orgulhosa do homem. Eles eram o mesmo casal da foto desgastada que ela carregara todos esses anos, acreditando que eram a família Torres. Mas eles eram Silveiras, a família de Rafael Silveira. As implicações fizeram sua cabeça girar. Se esses eram seus pais, e eles eram Silveiras, então Rafael. Ele poderia ser seu tio? As datas se alinhavam perfeitamente com suas primeiras memórias, fragmentos de uma vida que lhe disseram ser imaginária. Uma batida suave na porta a fez pular. Pelo olho mágico, ela viu Ana, a cozinheira, segurando um prato coberto. Você perdeu o jantar, querida, disse Ana quando Isabela abriu a porta. Mas em vez de entregar a comida, a mulher mais velha entrou. Sua calorosidade habitual substituída por uma intensidade urgente. Precisamos conversar. A pequena sala de estar de Isabela de repente parecia ainda menor. Sobre o quê? Sobre por que eu tenho cuidado de você nos últimos 8 meses. Os olhos de Ana se voltaram para as janelas antes de continuar em um tom mais baixo. Sobre por que eu te ajudei a conseguir este emprego. O mundo girou sob os pés de Isabela. Você o quê? Eu conheci sua mãe, Isabela. Catarina Silveira era mais do que apenas a cunhada de Rafael. Ela era minha afilhada. A voz de Ana falhou de emoção. É você. Você é a viva imagem dela na sua idade. Isabela afundou-se em uma cadeira. Mas meus papéis de adoção foram forjados para te proteger. Ana tirou um envelope do bolso, amarelado pelo tempo. Depois do acidente, houve ameaças. Alguém queria eliminar os filhos dos Silveira. Seus pais planejaram tudo. O acidente falso. As identidades separadas. Eles pensaram que poderiam voltar para você quando fosse seguro. Mas eles nunca voltaram, Isabela sussurrou. Porque não puderam. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Eles estavam sendo vigiados. Cada movimento, cada contato poderia levar seus inimigos direto até você. Então eles esperaram, protegendo você da única maneira que podiam, à distância. Um pensamento repentino atingiu Isabela. A mulher de 3 anos atrás, aquela na fotografia. Quem era ela? A expressão de Ana escureceu. Luísa Chen. Ela foi contratada para carregar o filho de Rafael, assim como ele está propondo a você agora.
Mas ela descobriu algo que a fez fugir. 2 dias depois, o apartamento dela foi invadido. Ela mal escapou com vida. A mente de Isabela acelerou. E agora Rafael quer que você dê a ele um herdeiro, sim. Mas Isabela, pense nisso. Por que você? Por que agora? Ana inclinou-se para a frente. Rafael está investigando o acidente do irmão há anos. Ele está perto de descobrir algo. Eu posso sentir. E então você aparece com seu histórico falso que ele certamente descobriria. Você acha que ele desconfia de quem eu sou? Acho que ele está testando uma teoria. O momento da proposta dele, as verificações de antecedentes, a descoberta conveniente daquela pasta na biblioteca. Ana balançou a cabeça. Rafael Silveira não acredita em coincidências. Um trovão ecoou ao longe. Outra tempestade se aproximando. Isabela levantou-se, caminhando até a janela. A mansão se erguia diante dela, suas janelas brilhando como olhos vigilantes. Há mais, Ana disse baixinho. Catarina estava grávida quando eles desapareceram. Isabela virou-se abruptamente. O quê? Poucas pessoas sabiam, ela estava de 3 meses. Ana tirou outra fotografia do envelope, um retrato de família que Isabela nunca tinha visto. Nele, a mão de sua mãe repousava protetora sobre o estômago. Se aquela criança sobreviveu, eu poderia ter um irmão por aí, Isabela murmurou. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido por um trovão estrondoso. As luzes piscaram 1, 2 vezes e então se estabilizaram. Ouça com atenção, Isabela. A voz de Ana assumiu um tom urgente. Amanhã de manhã, Rafael esperará sua resposta sobre o contrato. Seja qual for sua decisão, você não pode deixá-lo saber que você sabe a verdade. Ainda não. Ainda há muitas sombras, muitas perguntas sem resposta. Como por que alguém quis eliminar minha família? Ou o que Luísa Shen descobriu? Exatamente. Ana levantou-se com um rosto grave. Eu marquei uma reunião. Amanhã à noite, meia-noite, na igreja de São Miguel. Alguém que sabe o que realmente aconteceu 15 anos atrás quer conversar. Quem? Não sei o nome. Eles entraram em contato comigo por um canal antigo. Um que seus pais estabeleceram anos atrás. Mas Isabela... Ana apertou suas mãos. Com força. Tenha cuidado. As mesmas pessoas que queriam você fora antes ainda podem estar de olho agora. Depois que Ana saiu, Isabela voltou para a janela. A tempestade havia se intensificado, cortinas de chuva obscurecendo sua visão da mansão. Em algum lugar naquela casa enorme, Rafael Silveira era seu maior aliado ou seu inimigo mais perigoso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. O contrato não é o que parece. Não assine até falar comigo. L. Luísa Shen. O coração de Isabela acelerou quando outra mensagem apareceu. Eles nunca quiseram um herdeiro. Eles queriam uma criança Silveira. Seu sangue é a chave. Lá fora, uma figura se movia na chuva, mal visível na escuridão. Quando um raio iluminou o céu novamente, Isabela avistou alguém parado na borda da propriedade, olhando para sua janela. Quando ela piscou, a pessoa havia sumido. O amanhecer chegou à propriedade dos Silveira, pintando o céu em tons de lavanda e dourado. Isabela não havia dormido, sua mente acelerada com perguntas. O contrato permanecia sem assinatura em sua pequena mesa de jantar, suas páginas imaculadas agora marcadas com manchas de café de sua noite em claro. Ela seguiu sua rotina, matinal mecanicamente, hiperconsciente de cada sombra, cada som. A mansão parecia diferente agora, menos imponente, mais como um baú de tesouros de segredos esperando para serem revelados. Rafael já estava em seu escritório quando ela chegou com seu café da manhã. Ele parecia tão impecável quanto sempre, mas ela notou os sinais sutis de sua própria noite sem dormir. Uma gravata ligeiramente solta, tensão ao redor dos olhos. Você já tomou sua decisão? Ele perguntou sem levantar os olhos do computador. Isabela colocou a xícara de café com mãos firmes. Preciso de mais um dia, senhor. Agora ele olhou para ela, seus olhos cinzentos examinando seu rosto. Algo está incomodando, senhorita Torres. A maneira como ele enfatizou seu sobrenome falso fez seu pulso acelerar.
Não, senhor. É só uma grande decisão. De fato. Ele abriu a gaveta da mesa e retirou um arquivo, quase tão grande quanto a decisão de criar uma identidade falsa há 8 meses. A respiração de Isabela falhou, mas ela manteve a compostura. Anos de esconderijo a ensinaram isso. Sua verificação de antecedentes revelou algumas inconsistências. Ele abriu o arquivo. Isabela Torres parece ter surgido do nada, sem certidão de nascimento, sem registros escolares antes de 8 meses atrás. Trabalho bastante impressionante, na verdade, nível profissional. Senhor, eu posso explicar? Pode. Ele se levantou, caminhando até a janela. Pode explicar. Por que a correspondência parcial do seu DNA deu 99,9% de compatibilidade com Catarina Silveira? O quarto pareceu girar. Ele sabia o tempo todo. O porquê? Ele continuou com uma voz enganosamente suave. O momento da sua chegada coincide perfeitamente com certos outros eventos que eu tenho investigado. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone vibrou. A identificação da chamada o fez franzir a testa. Continuaremos essa discussão mais tarde, ele disse, dispensando-a com um gesto. Isabela fugiu do estudo, sua mente em turbilhão. No corredor, ela quase colidiu com João, o motorista pessoal de Rafael Silveira. Calma aí, senhorita Torres, ele assegurou gentilmente. Ou devo dizer, senhorita Silveira. O sangue de Isabela gelou. João sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo, por enquanto. Ele se inclinou mais perto, sua voz quase um sussurro. Mas eu reconsideraria fortemente aquela reunião da meia-noite, se fosse você. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a tremendo contra a parede. Como ele sabia sobre a reunião? Ele teria ouvido sua conversa com Ana? O resto do dia passou em um borrão de tensão. Isabela cumpriu suas obrigações automaticamente, sua mente acelerada com possibilidades. Ao anoitecer, ela havia tomado sua decisão. Ela tinha que ir àquela reunião. A igreja de São Miguel se erguia escura e imponente contra o céu noturno. Isabela entrou pela porta lateral exatamente à meia-noite, seus passos ecoando na nave vazia. Olá! Ela chamou suavemente. Você é exatamente como ela. Uma mulher saiu das sombras. Exatamente como Catarina. O coração de Isabela parou. A mulher era mais velha do que na fotografia que ela havia encontrado, mas inconfundível. Luísa Chen. Por que você fugiu? Isabela perguntou. Porque eu descobri o que eles realmente queriam. Luísa olhou nervosamente para as janelas. O contrato, o herdeiro, tudo isso é uma fachada. Eles estão procurando por algo específico na linhagem do Silveira. O quê? Um marcador genético extremamente raro. Seu pai tinha e sua mãe também. Luísa tirou um arquivo grosso de sua bolsa. Eles têm tentado recriá-lo através de reprodução seletiva. Eles? Quem são eles? Um grupo chamado Iniciativa Fênix. Eles têm manipulado a família Silveira. Por gerações. As mãos de Luísa tremiam enquanto ela abria o arquivo. Seus pais descobriram o plano deles, tentaram impedi-los. É por isso que eles tiveram que desaparecer. Um barulho vindo do fundo da igreja fez ambas se assustarem. Não temos muito tempo, disse Luísa urgentemente. O contrato que Rafael ofereceu a você não é apenas sobre ter um filho. Eles querem testar seu sangue, confirmar se você carrega o marcador. Se você carregar... As portas da igreja se abriram de repente. João estava lá, ladeado por 2 homens de terno escuro. Senhoras, ele sorriu friamente. Acredito que esta reunião acabou. Luísa empurrou o arquivo nas mãos de Isabela. Corra! Isabela disparou em direção à porta lateral, seu coração batendo forte. Atrás dela, ouviu uma luta, o grito agudo de dor de Luísa. Ela correu pela escuridão, o arquivo apertado contra o peito. Quando finalmente chegou aos jardins da mansão, percebeu que tinha uma escolha a fazer. A luz do estudo de Rafael ainda estava acesa. Ele fazia parte dessa iniciativa Fênix, ou ele era, como ela, apenas mais um peão no jogo deles? A resposta, ela suspeitava, estava no arquivo que agora segurava. E em algum lugar na escuridão,
Um relógio contava regressivamente para uma revelação que mudaria tudo. A janela do estudo a chamava. Era hora de descobrir de que lado Rafael Silveira realmente estava. O coração de Isabela batia forte no peito enquanto ela deslizava pelas portas francesas para dentro do estudo de Rafael. O arquivo de Luísa parecia pesado em suas mãos, carregado de segredos que poderiam mudar tudo. O quarto estava vazio, mas sinais da presença de Rafael permaneciam. Um copo de uísque pela metade, seu laptop ainda zumbindo suavemente sobre a mesa. Ela tinha minutos, talvez segundos, antes que alguém a descobrisse ali. O conteúdo do arquivo estava espalhado sobre a mesa de mogno dele. Relatórios médicos, análises genéticas e fotografias que abrangiam décadas. Uma imagem chamou sua atenção. Um grupo de homens em jalecos, em pé diante de um símbolo. Estranho. Uma fênix surgindo de equações matemáticas. A data na foto era 1985. Seu pai estava entre eles. Eu me perguntava quando você finalmente viria procurar. A voz de Rafael cortou o silêncio. Isabela se virou. Ele estava na porta, sua expressão indecifrável na luz fraca. A iniciativa Fênix, ela disse, com uma voz mais firme do que se sentia. O que eles querem? Rafael fechou a porta atrás dele, o clique suave ecoando como um tiro. A mesma coisa que sempre quiseram, aperfeiçoar o genoma humano. Seu pai era o pesquisador mais promissor deles, até descobrir a verdade sobre suas reais intenções. E quais eram essas? Criar uma nova geração de humanos geneticamente aprimorados, usando a linhagem Silveira como base. Ele se moveu até a mesa, pegando uma das fotografias espalhadas. Seu pai encontrou um marcador único em nosso DNA familiar, algo que nos tornava particularmente compatíveis com seus experimentos. A mente de Isabela acelerou. O contrato, o bebê, nunca foi sobre um herdeiro. Os olhos de Rafael encontraram os dela. Era sobre encontrar alguém com aquele mesmo marcador genético. Alguém como você, Isabela. Ou devo dizer, Sara Silveira? O som de seu nome verdadeiro, não pronunciado por tanto tempo, fez seus joelhos fraquejarem. Há quanto tempo você, sabe? Desde o dia em que você chegou, você tem os olhos de Catarina. Ele serviu 2 copos de uísque, oferecendo um a ela. Passei 15 anos te procurando, observando cada movimento da iniciativa, esperando que eles me levassem até você ou seus pais. Mas por que não me contou imediatamente? Porque eu precisava ter certeza de que você não estava trabalhando para eles. Ele tomou um gole longo. A iniciativa infiltrou todos os níveis da sociedade. Confiança é um luxo que eu não podia me permitir. Um barulho repentino vindo de baixo fez ambos congelarem. Eles estão aqui, Rafael disse calmamente, movendo-se até a mesa. Ele pressionou algo sob a superfície e um painel na parede se abriu. Não temos muito tempo. Tempo para quê? Para terminar o que seu pai começou. Ele retirou uma maleta de metal do compartimento escondido. Tudo o que ele descobriu sobre a iniciativa, cada evidência que ele reuniu, está tudo aqui, inclusive a verdade sobre seu irmão. O coração de Isabela parou. O filho não nascido da minha mãe sobreviveu. Um menino. A voz de Rafael falhou levemente. A iniciativa o manteve todos esses anos estudando-o, esperando que o marcador genético se manifestasse completamente. Ele é a razão pela qual seus pais nunca voltaram para você. Eles estavam tentando resgatá-lo. Passos ecoaram no corredor se aproximando. João? Isabela sussurrou. Está trabalhando para eles desde o início. Rafael entregou a maleta. Ela. Isso contém tudo. Locais, nomes, evidências de seus experimentos. Seus pais embutaram uma mensagem para você nos dados, mas ela só pode ser decodificada com o seu DNA. A maçaneta da porta do estudo começou a girar. O jardim de inverno, disse Rafael com urgência. Há um túnel sob o jardim de rosas. Ana vai te encontrar lá. Ele pressionou uma chave na palma da mão dela. Encontre seu irmão, Isabela. Encontre seus pais. E faça o que fizer, não deixe que peguem seu sangue. E você? Um sorriso triste cruzou seu rosto.
Vou ganhar tempo para você. Vá. A Isabela fugiu por outro painel escondido no momento em que a porta do estudo se abriu violentamente. Através da parede, ela ouviu a voz de João. Onde ela está, Rafael? Quem? O tom de Rafael era friamente aristocrático. Receio que você precise ser mais específico. Isabela correu pela escuridão da passagem secreta, a maleta apertada contra o peito. Atrás dela, vozes ecoavam pelas paredes, mas ela não conseguia distinguir as palavras. A passagem inclinava-se para baixo, o ar ficando úmido e frio. Finalmente, ela emergiu atrás de um painel no jardim de inverno. O doce aroma de rosas enchia o ar, misturando-se ao cheiro terroso do solo molhado. Ana estava de pé perto de uma seção do chão que havia sido removida, revelando um túnel escuro abaixo. Rápido, a mulher mais velha insistiu. O túnel leva à antiga capela a 3 milhas daqui. Um carro está esperando. Mas Rafael sabe o que está fazendo. Os olhos de Ana estavam determinados. Ele vem planejando este momento há 15 anos, desde o dia em que seus pais desapareceram. Agora vá. Isabela desceu pelo túnel, sua mente girando com as revelações. Em algum lugar lá fora, um irmão que ela nunca soube que existia, estava esperando. Seus pais estavam vivos, lutando uma guerra sombria contra forças que ela apenas começava a entender. E em suas mãos, ela segurava a chave para desvendar tudo isso. A entrada do túnel se fechou acima dela, mergulhando-a na escuridão. O único som era sua própria respiração e o distante pingar de água. Ela acionou a lanterna que Ana havia colocado em suas mãos, seu feixe iluminando as paredes de pedra áspera. À distância, um zumbido mecânico ecoou pelo túnel. Alguém havia ativado outra entrada. Ela não estava sozinha aqui embaixo, e a corrida para descobrir a verdade havia apenas começado. O túnel se estendia interminavelmente à frente de Isabela, suas pedras antigas brilhando com a umidade. O feixe de sua lanterna capturou fragmentos de antigos dormentes. Ela percebeu que isso já havia sido parte da ferrovia subterrânea. Agora era seu próprio caminho para a liberdade. O zumbido mecânico ficou mais alto, seguindo-a. Ela aumentou o ritmo, tomando cuidado para não escorregar nas pedras molhadas. A maleta batia em sua perna a cada passo, seu conteúdo potencialmente valendo mais do que todos os bilhões da família Silveira. Dentro dela estava não apenas a verdade sobre sua família, mas evidências de uma conspiração que atravessava gerações. Uma voz ecoou pelo túnel. Senhorita Silveira, João. Ele havia encontrado a entrada do túnel. Isabela começou a correr, o feixe de sua lanterna dançando loucamente pelas paredes. O túnel se bifurcava à frente, esquerda ou direita. Ela se lembrou das palavras de Ana, siga as esculturas de rosas. Ali, quase invisível na pedra desgastada, uma pequena rosa esculpida apontava para a esquerda. Ela virou à esquerda no momento em que um segundo feixe de luz iluminava o túnel atrás dela. Podemos protegê-la, João gritou. A iniciativa só quer ajudar. Ajudar. Como eles ajudaram seu irmão? A raiva impulsionou seus passos. O túnel se alargou em uma câmara. Caixas de madeira antigas alinhavam-se nas paredes, seu conteúdo há muito removido. Mas uma parecia mais nova que as outras. A lanterna de Isabela revelou um símbolo familiar queimado na madeira. Uma fênix surgindo de equações. Ela forçou a abertura com dedos trêmulos. Dentro havia um envelope lacrado endereçado a Sara Silveira, em uma caligrafia familiar. A de sua mãe. Passos se aproximaram. Não havia tempo para lê-lo agora. Isabela enfiou o envelope no casaco e correu. O túnel estreitou novamente, o ar ficando mais fresco. Ela devia estar se aproximando da saída. Outra bifurcação, outra rosa indicando o caminho. Mas desta vez, ao virar a esquina, ela se viu cara a cara com uma figura que nunca esperava ver. Olá, Isabela, Luísa Chen disse suavemente. Sangue escorria de um corte acima de seu olho. Sinto muito por isso. Antes que Isabela pudesse reagir, algo afiado picou seu pescoço. O mundo começou a girar. O marcador genético. A voz de Luísa parecia vir de longe. Não é o que você pensa.
Os joelhos de Isabela fraquejaram. A maleta escapou de suas mãos, mas braços fortes a seguraram antes que ela caísse no chão. Leve-a para o carro, a voz de João ordenou. Com cuidado, precisamos dela intacta. Através de uma visão que rapidamente se embaçava, Isabela viu Luísa e João levantarem a maleta. A última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi a expressão de desculpas de Luísa. Seus pais me enviaram, ela sussurrou. Esta é a única maneira de salvar seu irmão. A escuridão a envolveu. Quando Isabela acordou, ela se viu em um quarto branco e estéril. Equipamentos médicos bipavam suavemente ao lado. Através de uma grande janela de observação, ela podia ver um laboratório de última geração. E naquele laboratório, trabalhando atentamente em um computador, estava um rosto que ela só tinha visto em fotografias. Seu pai. Ele parecia mais velho agora, com mechas grisalhas em seu cabelo escuro, linhas de preocupação profundamente marcadas ao redor de seus olhos. Mas era ele, Dr. Tomás Silveira, o brilhante geneticista que havia descoberto algo tão perigoso que teve que esconder toda a sua família. Ele ainda não havia percebido que ela estava acordada. A mente de Isabela disparou. Por que ele estava aqui? Isso era uma instalação da Iniciativa Fênix ou algo completamente diferente? A porta se abriu. Luísa Chen entrou, agora vestindo um jaleco, seus ferimentos anteriores cuidadosamente bandajados. Que bom, você está acordada. Ela verificou os sinais vitais de Isabela. Sei que você tem perguntas, mas primeiro há alguém que você precisa conhecer. No momento certo, uma segunda figura entrou na sala. Um jovem, talvez 18 anos, com olhos exatamente iguais aos de Isabela. Olá, irmã, ele disse calmamente. Eu sou Daniel, e precisamos da sua ajuda para terminar o que nossos pais começaram. O olhar de Isabela saltou entre eles. Seu irmão há muito perdido, a mulher que aparentemente a traiu, e seu pai, ainda trabalhando do outro lado da janela, sem saber que sua filha finalmente havia acordado. Mas algo não estava certo. A maneira como Daniel estava de pé, a precisão cuidadosa de seus movimentos, a clareza quase artificial de sua fala. O que a Iniciativa Fênix havia feito com seu irmão todos esses anos? E mais importante, o que seus próprios pais estavam fazendo aqui em um laboratório claramente da Iniciativa? As respostas, ela suspeitava, seriam ou a salvação da humanidade, ou seu maior pesadelo. Através da janela de observação, seu pai finalmente olhou para cima. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em 15 anos. E naquele momento, Isabela percebeu que tudo o que havia aprendido até agora, sobre sua família, sobre a iniciativa, sobre si mesma, era apenas o começo. A verdade real era muito mais aterrorizante do que ela poderia ter imaginado. Isabela olhou através da janela de observação, seu coração batendo forte, enquanto seu pai se aproximava da porta. 15 anos de perguntas, de saudade, de incerteza, tudo prestes a ser respondido. A porta se abriu com um leve assobio e o Dr. Tomás Silveira entrou na sala. Sara, ele sussurrou, sua voz falhando. Por um momento, ele pareceu congelado, no lugar, absorvendo cada detalhe de seu rosto. Então, com 2 passos rápidos, ele atravessou a sala e a envolveu em um abraço apertado. O cheiro familiar de seu aftershave trouxe lágrimas aos seus olhos. Algumas memórias, ao que parece, nunca desaparecem. Pai, ela conseguiu dizer, sua voz abafada contra o jaleco dele. O que é tudo isso? Por que você está trabalhando? Com eles? Ele se afastou, seus olhos sérios. Não estamos trabalhando com eles, Sara. Nós os infiltramos. Tudo o que você vê aqui, esta instalação, a pesquisa, faz parte de um plano que está sendo feito há 15 anos. Daniel se moveu para ficar ao lado deles, seus movimentos ainda estranhamente precisos. A iniciativa acha que está me estudando, ele disse, sua voz carregando aquela mesma clareza artificial. Mas na realidade estamos estudando eles. Isabela olhou entre eles, lutando para entender. Mas Rafael, a mansão, estava exatamente onde precisávamos que você estivesse, seu pai completou.
Sabíamos que a iniciativa estaria observando Rafael, esperando que ele entrasse em contato com qualquer Silveira sobrevivente. Ao colocá-lo lá, poderíamos controlar as informações que eles receberiam. Louisa Chen deu um passo à frente, tablet em mãos. O marcador genético pelo qual eles estão tão interessados não é o que eles pensam. Seu pai descobriu algo extraordinário na linhagem do Silveira, mas não é o que a iniciativa acredita. Dr. Silveira concordou com a cabeça. Eles pensam que é uma chave para o aprimoramento genético, para criar seu humano perfeito. Mas, na verdade, é uma resistência genética, uma imunidade natural às modificações deles. Não entendo, Isabela disse, observando enquanto Daniel organizava metodicamente instrumentos médicos em uma bandeja próxima, cada um colocado em ângulos retos perfeitos. A expressão de seu pai escureceu. A iniciativa tem conduzido experimentos genéticos por gerações, tentando criar humanos aprimorados. Mas as modificações deles têm uma falha fatal. São instáveis. Os sujeitos acabam se deteriorando com suas habilidades aprimoradas, se voltando contra eles. Exceto por aqueles com o marcador Silveira, Louisa acrescentou. Eles são naturalmente resistentes à deterioração. Isabela olhou para o irmão, começando a entender. É por isso que eles o mantiveram? Para estudar a resistência? Daniel sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eles tentaram suas modificações, em mim, repetidamente, mas meu corpo continuava rejeitando-as, voltando ao seu estado natural. Eles pensaram que era um fracasso, mas na verdade era a prova do verdadeiro propósito do marcador. Proteção, Isabela sussurrou. Não aprimoramento. Exatamente. Seu pai exibiu diagramas genéticos complexos em uma tela próxima. O marcador não aprimora, ele preserva. Ele mantém a estabilidade genética, protegendo contra manipulações artificiais. É o mecanismo de segurança da evolução contra exatamente o tipo de interferência que a iniciativa está tentando. Um súbito alvoroço no laboratório além da janela chamou a atenção deles. Cientistas corriam para os terminais de computador, com expressões urgentes. Está começando, Louisa disse, verificando seu tablet. A deterioração em seus últimos sujeitos de teste, mais cedo do que esperávamos. O rosto do Dr. Silveira ficou sombrio. Quantos? 57, todos mostrando sinais de degradação celular. Isabela sentiu-se mal. Eles ainda estão fazendo experimentos em pessoas? Voluntários dispostos, disse Daniel, sua voz estranhamente calma. Eles acreditam que estão sendo aprimorados, tornando-se superiores. Não sabem que fazem parte de um plano maior. Que plano? Seu pai trocou um olhar com Louisa antes de responder. A iniciativa não está apenas tentando criar humanos aprimorados. Eles estão tentando forçar o próximo passo na evolução humana. Acreditam que, ao introduzir suas modificações em uma parcela suficiente da população, podem desencadear uma mudança permanente no DNA humano. Mas seria catastrófico, acrescentou Louisa. Sem as propriedades protetoras do marcador Silveira, as modificações causariam uma instabilidade genética massiva. Linhagens inteiras entrariam em colapso. A menos que... A mente de Isabela acelerou. A menos que eles encontrem uma maneira de replicar nosso marcador. Agora você entende por que eles querem você, disse seu pai suavemente. Com você e Daniel, eles teriam material genético suficiente para potencialmente sintetizar o marcador. Poderiam estabilizar suas modificações, torná-las permanentes. E mudar a humanidade para sempre, concluiu Daniel, organizando o último instrumento com precisão mecânica. Isabela levou a mão ao bolso do casaco, onde a carta de sua mãe ainda esperava, não lida. Onde está a mamãe? Uma sombra cruzou o rosto de seu pai. Trabalhando para infiltrar-se na liderança da iniciativa. Ela é a chefe de pesquisa genética agora, posicionada perfeitamente para acessar seus arquivos mais secretos. Vamos expor. Tudo, disse Louisa. Os experimentos, as mortes, seu plano final. Mas precisamos de provas que não possam ser contestadas ou encobertas. É por isso, acrescentou Daniel, que tivemos que trazê-la aqui, para completar a sequência familiar.
O Dr. Silveira pegou a mão de Isabela. Seu sangue combinado com o de Daniel contém a expressão completa do marcador. Assim que documentarmos isso, podemos provar que todo o programa genético da iniciativa é fundamentalmente falho, que a evolução natural da humanidade já criou a defesa perfeita contra suas interferências. De repente, alarmes soaram por toda a instalação. Luzes vermelhas começaram a piscar no laboratório. "Eles estão aqui", disse Luísa urgentemente, verificando as câmeras de segurança em seu tablet. "A liderança da iniciativa, eles devem ter nos rastreado de alguma forma." O pai de Isabela apertou sua mão. "Você está pronta para nos ajudar a acabar com isso? Para terminar o que nossa família começou 15 anos atrás?" Através da janela de observação, Isabela podia ver figuras de terno entrando no laboratório. Entre elas, ela reconheceu João. E ao lado dele, Rafael. Ela suspirou. Mas esse Rafael Silveira parecia diferente, de alguma forma mais jovem, mais vital. Quase artificialmente assim. "Aquele não é seu tio", seu pai disse com gravidade. "Isso é o que as modificações da iniciativa podem fazer. E o que eles estão planejando para toda a humanidade." O Rafael modificado sorriu através do vidro, como se os estivesse ouvindo. Seus olhos antes cinza agora brilhavam com uma luz azul antinatural. "Olá, irmão", ele disse, sua voz ecoando claramente pelos alto-falantes. "Vamos discutir o futuro de nossa família." A presença do Rafael modificado parecia carregar o ar com eletricidade. Isabela olhou entre as duas versões de seu tio, a que ela conhecia na mansão, agora revelada como uma elaborada decepção, e esse ser aprimorado que irradiava poder antinatural. "Você se saiu bem, Tomás", o Rafael modificado disse, sua voz carregando uma qualidade harmônica estranha. "Trazendo ambos aqui, completando o círculo familiar, exatamente como planejamos." O pai de Isabela se posicionou protetivamente à frente dela. "Isso termina agora, Roberto. Você levou as modificações longe demais." Roberto, o irmão gêmeo de Rafael, Isabela percebeu com um choque. O tio que ela nunca soube que existia. "Longe demais?" Roberto riu, o som estranhamente perfeito. "Eu transcendi as limitações humanas. As modificações me tornaram algo maior." "Elas estão te matando", Luísa afirmou secamente, monitorando as leituras em seu tablet. "Sua estrutura celular está se degradando mais rápido do que nunca. Um contratempo temporário." Os olhos aprimorados de Roberto piscaram para Daniel. "Um que o material genético de seus filhos nos ajudará a superar. O marcador Silveira é a chave para estabilizar as modificações permanentemente." Daniel se moveu para ficar ao lado de Isabela, seus movimentos ainda mecanicamente precisos. "Você calculou mal, tio Roberto, como sempre." Através da janela de observação, mais humanos modificados entraram no laboratório. Isabela reconheceu cientistas da iniciativa que ela tinha visto em fotografias antigas. Todos eles transformados como Roberto, mais jovens, mais fortes, mas com aquela mesma perfeição artificial que parecia mais perturbadora quanto mais você olhava. "Sua mãe entendeu", Roberto disse, seus olhos brilhantes fixos em Isabela. "Por isso ela se juntou a nós." "Catarina viu o potencial no que estamos criando." "Catarina não se juntou a você", uma nova voz afirmou com firmeza. O coração de Isabela parou. Uma mulher entrou na sala através de um painel oculto, elegante, determinada e dolorosamente familiar. "Mãe", Isabela sussurrou. Catarina, Silveira parecia exatamente como na fotografia preciosa de Isabela, quase sem envelhecer apesar dos 15 anos que haviam se passado. Mas ao contrário de Roberto e dos outros humanos modificados, sua aparência era naturalmente preservada. As propriedades protetoras do marcador Silveira em ação. "Olá, Roberto", Catarina disse calmamente. "Trouxe alguns convidados que gostariam de discutir os protocolos experimentais da iniciativa." Atrás dela, agentes federais invadiram o laboratório, liderados pelo verdadeiro Rafael Silveira. "Você tem estado ocupada, cunhada", Roberto observou, aparentemente indiferente aos agentes armados que o cercavam.
Reunindo provas, Catarina respondeu. Cada experimento, cada sujeito de teste, cada modificação genética. E, mais importante, provas do que essas modificações realmente fazem com o DNA humano. Isabela observou fascinada enquanto sua mãe se movia pelo laboratório com uma familiaridade praticada. Este era seu domínio. Ela havia passado anos trabalhando para alcançar os níveis mais altos da iniciativa, documentando tudo. O genoma humano não foi feito para ser forçado, Catarina continuou, acessando o computador principal do laboratório. O marcador Silveira não é uma falha em nossa evolução, Roberto. É uma proteção contra exatamente esse tipo de manipulação. As telas ao redor do laboratório ganharam vida, exibindo sequências genéticas. Os humanos modificados observavam, com seus rostos perfeitos demais, enquanto seu próprio DNA era mostrado se degradando em tempo real. A degradação celular atingiu níveis críticos em 60% dos sujeitos modificados, Luísa anunciou, seu tablet exibindo estatísticas alarmantes. A quebra está acelerando. Os traços aprimorados de Roberto se tensionaram. Um revés temporário. Assim que tivermos a sequência completa de Silveira. Você ainda não entende, Daniel interrompeu. Sua precisão artificial agora fazendo todo sentido para Isabela. Eu não sou a história de sucesso que você pensa que sou. Sou a prova do seu fracasso. Seu pai concordou com a cabeça. As modificações da iniciativa nunca se firmaram em Daniel. O que você viu como comportamento perfeito, movimentos perfeitos, tudo foi programado. Respostas aprendidas para esconder o fato de que seu corpo rejeitou todos os aprimoramentos que você tentou dar a ele. O marcador não permite modificação, Catarina explicou. Ele a impede. A evolução natural criou um mecanismo de segurança contra a manipulação genética. Contra pessoas como você, Roberto, que forçariam a humanidade a seguir um caminho que não foi feito para ela. Isabela observou enquanto o verdadeiro Rafael, seu tio, o homem que ela conhecia na mansão, se movia pelo laboratório com os agentes federais, protegendo computadores e amostras de pesquisa. Tudo o que a iniciativa havia construído, todos os seus planos para a evolução forçada, estavam sendo desmontados ao redor deles. Mas Roberto não parecia derrotado. Se algo, seu sorriso antinatural ficou ainda mais amplo. Você acha que este é o único laboratório? Ele perguntou suavemente. O único time de pesquisa? Temos laboratórios ao redor do mundo, milhares de sujeitos modificados já em campo. A mudança já começou. Tinha começado, Catarina corrigiu pressionando uma tecla final no computador. Até 1 hora atrás, quando ativei o mecanismo de segurança no processo de modificação. A estrutura genética de cada sujeito aprimorado está revertendo ao seu estado natural. Como se para provar seu ponto, os traços perfeitos de Roberto tremeram. Por um momento, Isabela viu sua verdadeira aparência, envelhecida, desgastada, marcada por anos de manipulação genética. O que você fez? Ele exigiu, sua voz harmoniosa falhando. Exatamente o que o marcador Silveira faz naturalmente, sua mãe respondeu. Eu lembrei suas células modificadas de seu padrão genético original. O genoma humano quer ser estável, Roberto. Só tivemos que dar a ele a chance de se lembrar. Através da janela de observação, Isabela assistiu enquanto os humanos modificados começavam a mudar. Anos de aprimoramento artificial se dissolviam, revelando seus verdadeiros rostos, seus eus naturais. Mãe, Isabela disse suavemente, a carta que você deixou no túnel, Catarina sorriu. Abra. Com dedos trêmulos, Isabela retirou o envelope de sua jaqueta. Dentro havia uma única fotografia, sua família inteira junta, tirada poucos dias antes de terem que se separar. No verso, na caligrafia de sua mãe, havia uma mensagem simples. Alguns laços não podem ser modificados. Algumas verdades vivem em nosso próprio DNA. Venha nos encontrar quando estiver pronta. Isabela olhou para sua família. Seu pai, com sua mente brilhante, sua mãe com sua força tranquila, seu irmão com sua resistência natural à manipulação. E então para seu tio Rafael, que a vigiou de longe todos esses anos. Todos eles desempenharam seus papéis nesse jogo de proteção e decepção
que durou décadas, e agora, finalmente, eles poderiam estar juntos novamente. Mas, enquanto agentes federais levavam Roberto e seus colegas embora, suas últimas palavras pairaram no ar. Você não pode parar a evolução, Catarina. A mudança virá, esteja você pronta ou não. Isabela encontrou o olhar de sua mãe, vendo sua própria determinação, refletida ali. O que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos, como uma família, como os Silveira. Alguns laços, afinal, estavam escritos em seu próprio DNA. Nos dias seguintes à exposição da iniciativa, a família Silveira permaneceu na instalação, trabalhando com as autoridades federais para documentar tudo. Isabela assistiu maravilhada, enquanto anos de segredos se desvendavam ao seu redor, cada revelação mais surpreendente que a última. As modificações não eram apenas sobre aprimoramento. Sua mãe explicou uma noite, mostrando a ela o vasto banco de dados que havia compilado. A iniciativa acreditava que poderia direcionar a própria evolução humana, criar uma nova espécie, essencialmente. Eles estavam sentados no que havia sido o escritório particular de Roberto, agora transformado em um centro de comando para a investigação. Telas exibiam sequências genéticas de todo o mundo, milhares de humanos modificados, todos lentamente retornando aos seus estados naturais. Mas por quê? Isabela perguntou, estudando os padrões complexos. Por que tentar forçar a evolução? Os dedos de Catarina traçaram um símbolo familiar, a fênix surgindo de equações. Porque eles descobriram algo em nosso passado, na história genética da humanidade, evidências de saltos evolutivos anteriores que não deveriam ter sido possíveis naturalmente. Você quer dizer, alguém tentou isso antes, seu pai completou entrando no escritório com Daniel. Há muito tempo, a iniciativa encontrou vestígios de manipulação genética artificial em restos humanos antigos. Eles ficaram convencidos de que os grandes saltos evolutivos da humanidade foram projetados. A mente de Isabela girou. Por quem? É isso que eles queriam descobrir, Daniel disse, seus movimentos se tornando mais naturais a cada dia, à medida que aprendia a ser ele mesmo, e não o que a iniciativa tentou fazer dele. Eles pensaram que, ao recriar o processo, poderiam entender nossas origens. Em vez disso, eles descobriram um marcador, Catarina continuou, uma característica genética que, na verdade, impede a evolução artificial. Eles a viram como um obstáculo, mas era realmente um sinal de alerta deixado em nosso DNA, uma proteção contra exatamente o que eles estavam tentando fazer. Uma batida suave os interrompeu. Rafael, o verdadeiro Rafael, estava na porta, parecendo cansado, mas satisfeito. A última das instalações internacionais de Roberto foi localizada, ele informou. As equipes estão se movimentando agora. Mas encontramos algo mais, Catarina. Algo que você precisa ver. Ele colocou um tablet sobre a mesa. Nele, imagens de segurança mostravam um laboratório diferente de qualquer um que Isabela tinha visto na instalação. Sequenciadores genéticos enormes alinhavam as paredes. E no centro... Isso é o que eu estou pensando? Tomás Silveira perguntou, sua voz baixa. Catarina assentiu com gravidade. DNA antigo, perfeitamente preservado. Roberto encontrou o que estava procurando. O que era? Isabela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Prova, sua mãe disse suavemente. Prova de que a evolução da humanidade já foi guiada antes, e evidência de quem pode ter feito a orientação. As imagens mostravam um recipiente selado, com geada cobrindo sua superfície. Dentro, mal visível, havia algo que parecia quase como uma sequência genética humana, mas não exatamente. As diferenças eram sutis, mas profundas. Eles não são modificações, Daniel observou, estudando a sequência. Eles são melhorias naturais, como se o que quer que isso tenha vindo tivesse evoluído muito além da capacidade humana, mas por meios completamente naturais. O verdadeiro próximo passo na evolução, Tomás refletiu. Não forçado, não artificialmente aprimorado, mas alcançado através de milhões de anos de desenvolvimento natural. Dei o marcador.
Isabela perguntou. Onde ele se encaixa? Os olhos de Catarina brilharam com a emoção da descoberta científica. Essa é a parte mais fascinante. O marcador não é apenas uma proteção contra modificações artificiais. É um guia. Ele contém informações sobre o caminho evolutivo natural da humanidade, a maneira correta de alcançar o que a iniciativa estava tentando forçar. Mas isso leva tempo, Rafael acrescentou. Gerações. O marcador transmite informações através das linhagens sanguíneas, influenciando sutilmente a seleção natural. É como ter um mapa para o futuro da humanidade codificado em nosso DNA. Isabela olhou para o irmão. É por isso que eles o mantiveram? Eles estavam tentando ler o mapa? Daniel acenou com a cabeça. Mas eles estavam lendo errado. Eles viram o destino, mas ignoraram a jornada. O marcador não apenas mostra para onde estamos indo, ele mostra como devemos chegar lá. Uma comoção no corredor chamou a atenção deles. Luísa Chen entrou correndo no escritório, seu tablet exibindo alertas urgentes. Temos um problema, ela anunciou. A reversão genética de Roberto não está completa. Algo está acontecendo, com ele e com os outros sujeitos modificados. Algo que não esperávamos. Em seu tablet, as leituras médicas da cela de detenção de Roberto mostravam padrões bizarros. Sua estrutura genética não estava apenas revertendo, estava se transformando em algo completamente diferente. As modificações forçadas desapareceram, Luísa explicou, mas elas desencadearam algo em seu DNA. Algum tipo de sistema de backup. Os olhos de Catarina se arregalaram. O marcador, ele tem uma versão parcial dele, não o suficiente para prevenir a modificação, mas o suficiente para... Para o quê? Isabela perguntou, embora pudesse ver a resposta na expressão de sua mãe. Para iniciar o processo natural, Catarina sussurrou. A interferência deles pode ter ativado acidentalmente o verdadeiro propósito do marcador, a evolução real. Através da janela, eles podiam ver agentes federais correndo em direção à área de detenção. Alarmes começaram a soar por toda a instalação. Precisamos descer até lá, Tomás disse com urgência. Se o DNA de Roberto está realmente evoluindo naturalmente, então tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana está prestes a mudar, Catarina completou. Isabela olhou para sua família, seus pais brilhantes que haviam sacrificado tudo para proteger o caminho natural da humanidade, seu irmão que havia suportado anos de experimentos para provar um ponto sobre a natureza humana, seu tio que havia guardado seus segredos por tanto tempo. Eles haviam parado a evolução artificial da iniciativa, mas talvez tivessem iniciado algo muito mais profundo no processo. Mãe, ela disse suavemente, o que acontece agora? Catarina apertou a mão da filha. Agora, fazemos o que deveríamos ter feito desde o início. Observamos, aprendemos, deixamos a natureza seguir seu curso e protegemos o marcador, Daniel acrescentou, para que as gerações futuras possam seguir o caminho que devem tomar. Enquanto se apressavam em direção à cela de Roberto, Isabela percebeu que a história real não era sobre aprimoramento artificial ou evolução forçada. Era sobre família, sobre confiança, sobre as conexões que eram mais profundas do que o DNA. E em algum lugar de seus genes, escrito em um código mais antigo que a própria humanidade, estava a verdade não apenas sobre quem eles eram, mas sobre quem eles estavam destinados a se tornar. O nível de detenção vibrava com uma energia nervosa quando Isabela e sua família chegaram. Através da janela de observação da cela de Roberto, eles podiam vê-lo deitado em uma cama médica, seu corpo emanando um brilho sutil, mas visível. Sua estrutura genética está se estabilizando, Luísa informou, monitorando as leituras. Mas em que? Não temos certeza. Catarina pressionou a mão contra o vidro, estudando seu cunhado com uma mistura de fascinação científica e preocupação humana. O marcador está tentando corrigir os danos causados pelas modificações. Ele está usando a interferência da iniciativa como um catalisador para a mudança natural. Mas como isso é possível? Isabela perguntou. Eu pensei que o marcador impedia mudanças.
Ele impede mudanças artificiais, seu pai corrigiu. Mas também contém informações sobre a evolução natural da humanidade. Pense nisso como um manual de instruções. Ele não apenas diz o que não fazer, mas mostra a maneira certa de fazer as coisas. Os olhos de Roberto se abriram e Isabela suspirou. O azul antinatural havia desaparecido, substituído por algo mais. Uma profundidade, uma clareza, que ela nunca havia visto em olhos humanos antes. Catarina, ele falou, sua voz agora carregando harmonias sutis que pareciam de alguma forma naturais, em vez de artificiais. Você estava certa. Todo esse tempo você estava certa. Sobre o quê? Catarina perguntou suavemente. O caminho natural. Ele se sentou lentamente, seus movimentos fluidos e graciosos. Tentamos forçar a evolução, fazê-la servir aos nossos propósitos. Mas o marcador, ele sabe mais do que nós. Daniel se aproximou da janela, estudando seu tio com o olhar de cientista. Sua estrutura genética não está apenas revertendo, está avançando, mas desta vez da maneira correta. Sim, Roberto sorriu, e pela primeira vez, o sorriso parecia genuíno. Eu posso sentir. As mudanças não estão mais lutando contra a minha biologia natural. Estão trabalhando com ela, através dela, da maneira como sempre deveria ter acontecido. De repente, alarmes soaram por toda a instalação. O tablet de Luísa foi inundado de alertas. Está acontecendo em todos os lugares, ela anunciou. Todos os sujeitos modificados. Seus marcadores estão se ativando. Todos estão começando a evoluir. Isabela observou enquanto sua mãe acessava rapidamente o sistema principal de computadores da instalação. As telas se encheram de dados de todo o mundo. Milhares de humanos modificados, todos passando pela mesma transformação que Roberto. O marcador, Catarina sussurrou, não está apenas corrigindo o dano, está usando isso como uma oportunidade para implementar seu propósito original, para guiar a humanidade em direção ao próximo passo evolutivo natural. Mas é seguro? Rafael perguntou, sempre prático. Tomás estudou as leituras. As mudanças estão completamente estáveis. Diferente das modificações artificiais, essas alterações estão trabalhando em harmonia com o DNA humano. É como se o marcador estivesse esperando o momento certo, as condições certas. Um catalisador global, Daniel refletiu. A manipulação da iniciativa pode ter criado acidentalmente as condições perfeitas para a evolução natural dar um salto adiante. Através da janela, Roberto se levantou, parecendo mais centrado, mais humano, mas de alguma forma mais do que humano ao mesmo tempo. Pensamos que poderíamos controlar a evolução, dobrá-la à nossa vontade, mas o marcador nos mostrou um caminho melhor, um caminho natural. O DNA antigo, Isabela lembrou. O que você encontrou? Era isso. Nosso futuro, Catarina completou. Ou uma versão possível dele. O marcador contém múltiplos caminhos potenciais, cada um uma progressão natural da evolução humana. Ele não estava tentando nos impedir de mudar, estava tentando nos ajudar a mudar corretamente. O tablet de Luísa apitou com novos dados. As mudanças estão se estabilizando em todos os sujeitos. Suas habilidades aprimoradas permanecem, mas agora são naturais, integradas corretamente à biologia humana. E mais importante, ela olhou para cima, com os olhos arregalados. O marcador está se tornando ativo em humanos não modificados, também, em um ritmo muito mais lento, mas... Evolução, Daniel disse suavemente. Evolução real. Não forçada, não artificial, mas a seleção natural em ação. Isabela olhou para sua família, seus pais que dedicaram suas vidas a entender e proteger o marcador, seu irmão, que suportou anos de experimentos para provar seu propósito, seu tio, que guardou seus segredos, e até Roberto, que finalmente entendeu a verdade. O que acontece agora? Ela perguntou. Catarina sorriu, pegando a mão de sua filha. Agora fazemos o que os cientistas deveriam ter feito desde o início. Observamos, aprendemos, ajudamos a humanidade a entender o que está acontecendo, ajudamos a aceitar e se adaptar a essas mudanças naturais. E o marcador? Isabela tocou.
o peito, sentindo a herança genética correndo em suas veias. Continuará seu trabalho, seu pai disse, guiando a humanidade pelo caminho que sempre foi destinada a seguir. Não através da força ou do aprimoramento artificial, mas pelo processo lento e constante da evolução natural. Roberto se aproximou da janela, seus olhos transformados carregando uma nova sabedoria. Pensamos que éramos o próximo passo, na evolução humana, mas éramos apenas o catalisador para algo muito maior, algo natural. Através das janelas da instalação, o amanhecer surgia no horizonte. Um novo dia, Isabela percebeu, não apenas para sua família. A humanidade estava à beira de uma verdadeira mudança evolutiva, não forçada, não artificial, mas natural e correta. E sua família estaria lá para ajudar a guiar o caminho, carregando em seu sangue as próprias instruções para o próximo grande salto da humanidade. Bem-vindos à evolução, Catarina disse suavemente, observando o nascer do sol. Do jeito que sempre foi destinada a ser. Um mês após os eventos na instalação, a família Silveira se reuniu na biblioteca da mansão restaurada. A sala havia sido transformada em um centro de comando para o que agora chamavam de Iniciativa Evolutiva, uma organização muito diferente de sua predecessora, dedicada a entender e apoiar a progressão genética natural da humanidade. Os relatórios mais recentes são encorajadores, Catarina anunciou, exibindo dados globais nas telas da biblioteca. A ativação do marcador está prosseguindo exatamente como deveria, lentamente, naturalmente, dando às pessoas tempo para se adaptarem às mudanças. Isabela observava sua mãe trabalhar, ainda maravilhada com a facilidade com que a família havia transitado de esconder seus segredos para ajudar a humanidade a entendê-los. A mulher que passara 15 anos infiltrando-se em uma organização sombria, agora estava diante de líderes mundiais e comitês científicos, explicando a maravilha codificada em seu DNA. E os antigos sujeitos modificados? Daniel perguntou, seus movimentos agora completamente naturais, sem vestígios de programação artificial. Como estão se adaptando? Melhor do que poderíamos esperar, Tomás respondeu, acessando dados médicos. O grupo de Roberto se tornou nosso melhor exemplo de como o marcador funciona. Suas modificações artificiais forneceram o catalisador, mas as mudanças que estão experimentando agora são totalmente naturais. Como se tivesse sido chamado pelo nome, Roberto entrou na biblioteca. O mês passado o transformara. A perfeição artificial das modificações da iniciativa havia desaparecido, substituída por algo mais sutil, mas infinitamente mais profundo. Seus olhos ainda mantinham aquela clareza notável, mas agora parecia vir de dentro, não de um aprimoramento artificial. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nossa proposta de supervisão, ele anunciou. Teremos autoridade total para monitorar e apoiar os desenvolvimentos evolutivos em todo o mundo, com protocolos rigorosos para evitar qualquer tentativa de acelerar artificialmente o processo. E as outras instalações? Rafael perguntou de sua posição perto da lareira, seu local favorito para contemplar problemas complexos. Todas reutilizadas, Roberto assegurou. A pesquisa da iniciativa servirá a um novo propósito, entender e apoiar a evolução natural, em vez de tentar forçá-la. Isabela sentou-se na antiga cadeira de couro de seu pai, absorvendo a cena. Um mês atrás, ela era uma governanta escondendo-se de seu passado. Agora estava no coração da maior transformação da humanidade, cercada pela família que pensara ter perdido para sempre. Há mais uma coisa, Catarina disse, atraindo a atenção de todos. A amostra de DNA antigo que recuperamos, terminamos de analisá-la. A sala ficou em silêncio. Isabela inclinou-se para a frente. E? Somos nós, sua mãe disse simplesmente. Ou melhor, é quem nos tornaremos. A amostra não apenas mostra nosso futuro evolutivo, ela prova que alcançamos isso, que a humanidade faz essa transição com sucesso. Uma mensagem de nossos futuros eu, Daniel refletiu, deixada no passado para nos guiar. Mas como isso é possível? Isabela perguntou. Tomás sorriu.
Tempo, evolução, DNA. Tudo é mais complexo do que jamais imaginamos. O marcador não é apenas um programa genético, é uma ponte entre quem somos e quem estamos destinados a nos tornar. E agora podemos ajudar outros a cruzar essa ponte, Roberto acrescentou. Do jeito certo desta vez. Um leve sinal sonoro os interrompeu. O sistema de comunicação seguro que haviam estabelecido com centros de pesquisa em todo o mundo. O rosto de Louisa Chen apareceu na tela principal. Vocês precisam ver isso, ela disse sem preâmbulo, transmitindo dados. Detectamos algo novo no padrão de ativação do marcador. A família se reuniu em torno dos monitores, observando enquanto sequências genéticas complexas dançavam nas telas. Isabela pode não ter a expertise científica de seus pais, mas até ela conseguia ver que algo extraordinário estava acontecendo. Não está apenas adaptando nossa biologia, Catarina sussurrou, seus olhos brilhando com a descoberta. Está aprimorando nossa conexão uns com os outros. O marcador está criando uma espécie de ressonância genética entre os indivíduos. Uma evolução compartilhada, Tomás concordou. Não estamos mudando apenas como indivíduos, estamos mudando como espécie juntos, Isabela pensou. Nos milhões de pessoas ao redor do mundo, todas carregando esse programa antigo em seu DNA, todas despertando lentamente para seu verdadeiro potencial. Não por intervenção artificial ou modificação forçada, mas pelo processo natural codificado em seus próprios seres. É por isso que a abordagem da iniciativa nunca poderia funcionar, Roberto disse suavemente. Eles tentaram aprimorar indivíduos, criar seres superiores. Mas a verdadeira evolução não é sobre se tornar melhor que os outros, é sobre avançar juntos. E é isso que o marcador garante, Daniel acrescentou. Ele nos guia para frente como uma única espécie, mantendo nossa unidade mesmo enquanto mudamos. Fora das janelas da biblioteca, o sol se punha sobre a propriedade do Silveira. Logo, satélites detectariam mais ativações do marcador ao redor do mundo. Mais pessoas começando sua transformação suave para o próximo estado natural da humanidade. Mas, ao contrário da evolução forçada da iniciativa, essas mudanças não separariam as pessoas nem criariam hierarquias artificiais. A sabedoria do marcador, passada por incontáveis gerações, garantiria que a humanidade evoluísse da forma que a natureza pretendia, juntos, apoiando uns aos outros, mantendo sua conexão essencial mesmo enquanto se transformavam. Isabela olhou para sua família. Os cientistas, os protetores, aqueles que haviam sacrificado tudo para garantir que esse momento pudesse acontecer de forma natural e segura. Todos haviam desempenhado seus papéis nesse grande drama evolutivo. E agora ajudariam a escrever o próximo capítulo. O marcador não era mais apenas sua herança. Era seu presente para o futuro. Um futuro que ajudariam a humanidade a alcançar um passo natural de cada vez. 6 meses se passaram desde que a transformação começou. A primavera chegou à propriedade do Silveira, trazendo consigo nova vida e novas possibilidades. Isabela estava no jardim restaurado da mansão, observando enquanto sua mãe conduzia uma demonstração para um grupo de cientistas internacionais. A ativação do marcador segue ritmos naturais, Catarina explicou, exibindo sequências genéticas holográficas no ar. Um dos muitos avanços tecnológicos sutis que surgiram à medida que o potencial da humanidade começava a se desbloquear. Ele responde tanto à prontidão individual quanto à harmonia coletiva. Os cientistas visitantes observavam fascinados enquanto Catarina demonstrava como a influência do marcador se espalhava pelas populações, como ondas em um lago, cada onda de ativação construindo sobre a anterior. O processo era belo em sua elegante simplicidade, o próprio caminho da natureza para o avanço. Senhorita Silveira, uma jovem pesquisadora, levantou a mão. É verdade que a linhagem genética de sua família mostra a expressão mais avançada do marcador? Isabela trocou olhares com Daniel, que estava à beira da reunião. Eles haviam se tornado uma espécie de curiosidade científica, prova viva do potencial do marcador. Mas seus pais haviam sido cuidadosos para garantir que fossem vistos como exemplos, não exceções.
O marcador dos Silveira está simplesmente mais ativo devido a gerações de desenvolvimento natural. Catarina respondeu diplomaticamente. Todo ser humano carrega o mesmo potencial. Nosso papel é entender e apoiar o processo, não reivindicar qualquer status especial. Enquanto a demonstração continuava, Isabela notou Roberto caminhando pelos jardins com Rafael em uma conversa profunda. Os dois irmãos haviam se reconciliado ao longo dos meses, seu compromisso compartilhado em apoiar a evolução natural, curando velhas feridas. Eles estão discutindo os protocolos de Singapura, disse Daniel, juntando-se a ela. Seu irmão havia desenvolvido um senso quase intuitivo dos pensamentos dos outros. Não telepatia, mas uma consciência mais profunda da conexão humana que o marcador parecia intensificar. Os guias para monitorar a evolução? Perguntou Isabela. Daniel acenou com a cabeça. E as salvaguardas contra interferências artificiais? Algumas pessoas ainda acham que devemos tentar acelerar o processo. Elas não entendem que o cronograma é tão importante quanto as mudanças em si. Dentro da mansão, seu pai estava coordenando com equipes de pesquisa ao redor do mundo. As telas da biblioteca mostravam padrões de ativação do marcador em todo o globo, uma progressão lenta mas constante de aprimoramento natural se espalhando pela população humana. Dr. Silveira, a voz de Luísa veio pelo sistema de comunicação. Estamos detectando algo sem precedentes no interior da Austrália. Isabela e Daniel se juntaram ao pai diante das telas. Os dados mostravam uma convergência notável das atividades, do marcador entre comunidades indígenas que viveram em harmonia com a terra por gerações. A conexão deles com a natureza, refletiu Tomás. Sua compreensão de unidade e equilíbrio está criando condições perfeitas para a expressão do marcador. Eles estão nos mostrando outro caminho a seguir. O marcador responde à sabedoria, disse Catarina, entrando com seu grupo de cientistas. Não apenas ao potencial genético, mas à prontidão cultural e espiritual. Essas comunidades mantiveram tradições que se alinham perfeitamente com o propósito do marcador. Enquanto estudavam os dados, Isabela notou algo mais. Olhem para as áreas ao redor, ela apontou. A ativação do marcador está se espalhando além das comunidades indígenas, mas está seguindo o padrão delas. Elas estão inconscientemente guiando os outros em direção à harmonia natural. É assim que deveria funcionar, disse Roberto, juntando-se a eles com Rafael. A evolução não é apenas biológica, é cultural e espiritual coletiva. O marcador garante que não apenas mudemos fisicamente, mas que cresçamos em nossa compreensão e conexão. Através das janelas da biblioteca, Isabela podia ver mais visitantes chegando. Autoridades governamentais, líderes religiosos, anciãos indígenas, todos se reunindo para entender e apoiar a progressão natural da humanidade. A mansão do Silveira havia se tornado um centro de sabedoria evolutiva, mas não da forma que a iniciativa havia planejado. Recebemos outra mensagem, anunciou Rafael calmamente à família. Do futuro. Todos se viraram para ele surpresos. Desde que encontraram a amostra de DNA antigo, haviam descoberto outros artefatos, ecos quânticos do estado evoluído da humanidade, voltando no tempo para guiar seu desenvolvimento. O que diz? Perguntou Isabela. Rafael sorriu. Que estamos no caminho certo. Que ao escolher a evolução natural em vez do aprimoramento artificial, evitamos inúmeros desastres potenciais. A mensagem inclui novos insights sobre os estágios finais do marcador. Estágios finais? A expressão de Daniel era curiosa. O marcador não guia apenas a evolução física e mental, explicou Catarina, estudando a mensagem. Seu propósito final é ajudar a humanidade a transcender completamente suas limitações atuais, mas apenas quando estivermos verdadeiramente prontos, verdadeiramente unidos. Quanto tempo? Perguntou Isabela. Gerações, respondeu seu pai. A mensagem confirma o que sempre acreditamos. Isso não é uma corrida para ser vencida, mas uma jornada para ser vivida. Cada passo, cada geração, cada pequeno despertar nos aproxima do nosso verdadeiro potencial. Lá fora, o sol se punha em mais um dia de transformação gradual. Em algum lugar do mundo,
Outra pessoa estava descobrindo seu marcador ativando-se. Outra mente estava se abrindo para uma consciência maior. Outro coração estava se expandindo para abraçar conexões mais profundas. Isabela pensou em sua jornada, de uma criança escondida a uma jovem perdida, e agora alguém ajudando a guiar a maior aventura da humanidade. O marcador havia reunido sua família, curado feridas antigas e mostrado a todos um propósito maior. Devíamos contar a eles, disse Daniel de repente. Contar a quem o quê? Perguntou Roberto. A todos. Sobre as mensagens futuras, sobre o que estamos realmente nos tornando. Eles merecem saber a maravilha que os aguarda. A família trocou olhares, anos mantendo segredos pesando contra a nova era de abertura que haviam abraçado. Talvez, disse Catarina pensativamente, esse seja o próximo passo em nossa própria evolução. Aprender a compartilhar não apenas o que sabemos, mas o que esperamos. Ajudar os outros a ver o futuro milagroso que já está escrito em seu DNA. Como se, em resposta às suas palavras, as telas se iluminaram com novas ativações de marcadores ao redor do globo. Uma sinfonia de evolução natural se desenrolando em perfeita harmonia. A família Silveira permaneceu unida, observando a humanidade dar mais um pequeno passo em direção ao seu destino. Eles não estavam mais se escondendo, nem lutando contra a corrupção artificial de sua herança genética. Agora eram guias, ajudantes, apoiadores de um processo tão antigo quanto a própria vida. A sabedoria do marcador continuou a se revelar dentro deles, dentro de todos, conduzindo a humanidade adiante, um passo natural de cada vez. 1 ano exatamente desde que Isabela estivera no estudo de Rafael, considerando um contrato que mudaria sua vida, a família Silveira se reuniu no salão principal da mansão. Mas desta vez, eles não estavam sozinhos. A sala estava cheia de pessoas de todo o mundo, cientistas, líderes, professores e indivíduos comuns cujos marcadores haviam despertado. Bem-vindos à primeira cúpula global da evolução, Catarina, se dirigiu à multidão reunida. Estamos aqui não apenas para discutir a transformação da humanidade, mas para celebrar o quanto avançamos e garantir que continuemos no caminho certo. Isabela observava do lado do palco enquanto sua mãe falava. O ano passado havia mudado a todos, não apenas pela influência do marcador, mas pela experiência de ajudar a humanidade a entender e abraçar seu potencial natural. Daniel estava ao lado dela, sua presença firme e solidária. Você sente? Ele perguntou suavemente. A ressonância na sala? Ela sentia. A melhoria da conexão humana pelo marcador havia se fortalecido ao longo dos meses. Não uma leitura de mentes ou qualquer habilidade artificial, mas uma consciência mais profunda dos laços entre todos os seres vivos. Naquela sala cheia de indivíduos despertos, o senso de unidade era quase tangível. 1 ano atrás, continuou Catarina, estávamos em uma encruzilhada. A tentativa da iniciativa de forçar a evolução poderia ter levado a humanidade por um caminho catastrófico. Mas a natureza ofereceu outro caminho, um caminho codificado em nosso próprio DNA, esperando o momento certo para nos guiar adiante. Tomás se juntou à sua esposa no palco, exibindo padrões de ativação de marcadores globais. A disseminação do aprimoramento natural havia sido constante e harmoniosa, cada novo despertar construindo sobre os anteriores. O marcador não é apenas um programa genético, ele explicou à plateia. É uma ponte entre quem somos e quem estamos destinados a nos tornar. Um presente do nosso próprio futuro, passado através das gerações, garantindo que evoluímos não apenas com segurança, mas juntos. Roberto e Rafael sentaram-se na primeira fila, ambos transformados pelos eventos do ano. Os aprimoramentos artificiais de Roberto deram lugar à evolução natural, enquanto a proteção firme de Rafael aos segredos da família evoluiu para uma orientação aberta do progresso da humanidade. Recebemos mais mensagens, anunciou Roberto quando chegou, sua vez de falar. Mais evidências de que a humanidade não apenas sobrevive a essa transição, mas prospera por causa dela. Nossos futuros eu continuam a nos alcançar, confirmando que estamos no caminho certo.
Isabela subiu ao palco para compartilhar sua própria história. Não mais a governanta perdida ou a herdeira oculta do Silveira, mas uma ponte entre pessoas comuns e a extraordinária transformação que ocorria dentro delas. O marcador desperta de maneira diferente em cada pessoa. Ela explicou. Para alguns ele aprimora habilidades naturais, para outros aprofunda a compreensão ou fortalece conexões, mas para todos nós, ele mantém nossa humanidade essencial, mesmo enquanto nos ajuda a transcender nossas limitações atuais. A chave, acrescentou Daniel, juntando-se a ela, é que evoluímos juntos. Ninguém é deixado para trás. Ninguém avança às custas dos outros. O marcador garante nossa unidade, mesmo enquanto guia nossa transformação. Do fundo do salão, Ana observava com lágrimas de orgulho nos olhos. A cozinheira idosa que ajudara a proteger os segredos do Silveira por tanto tempo, agora administrava uma rede global de centros de apoio, ajudando as pessoas a entender e se adaptar às suas habilidades despertas. Luísa Shen, monitorando a transmissão mundial do evento, relatou que as ativações dos marcadores estavam aumentando harmonicamente em todo o globo. A humanidade estava abraçando sua evolução natural, não com medo ou resistência, mas com esperança e admiração. Mas nosso trabalho está apenas começando, lembrou Catarina a todos. A orientação do marcador se estende muito além no futuro. Cada geração enfrentará novos desafios, novas mudanças, novas oportunidades para crescer. Nosso papel é garantir que a humanidade permaneça em seu caminho natural, livre de interferências artificiais ou avanços forçados. Como se para enfatizar suas palavras, os displays globais mostraram uma nova onda de ativações de marcadores começando. Mais um passo suave na longa jornada da humanidade em direção ao seu destino. Isabela olhou para a multidão reunida, vendo não apenas o que eles eram, mas o que estavam se tornando. O marcador dentro de todos eles continha não apenas instruções para a evolução física, mas sabedoria sobre como crescer como espécie, como manter sua unidade e humanidade, mesmo enquanto transcendiam sua forma atual. O futuro não é um destino, ela disse a eles falando do coração. É uma jornada que fazemos juntos, um passo natural de cada vez. O marcador não está apenas mudando o que somos, está revelando quem sempre tivemos o potencial de ser. O sol subiu mais alto sobre a propriedade do Silveira, sua luz enchendo o grande salão. Naquele momento, Isabela sentiu a verdade de suas palavras em cada célula de seu ser. O marcador não era apenas um programa genético ou um guia para a evolução. Era uma promessa de que a humanidade não apenas sobreviveria, mas floresceria, crescendo não através de aprimoramentos artificiais ou modificações forçadas, mas através do desdobramento natural de seu próprio potencial inato. A família Silveira permaneceu unida no palco. Pais e filhos, tios e irmãos, todos uma vez separados por segredos, mas agora unidos em propósito. Eles protegeram a verdade do marcador, impediram sua corrupção e agora ajudariam a guiar a humanidade em direção ao seu destino natural. Enquanto a cúpula continuava, Isabela vislumbrava o futuro nas conexões entre as pessoas, no despertar suave de habilidades naturais, na crescente compreensão de que todos faziam parte de algo maior do que si mesmos. A sabedoria do marcador continuava a se desdobrar dentro deles, guiando-os adiante não como seres superiores, mas como humanos evoluídos, naturais e completos. A jornada que começou com um contrato e uma identidade oculta tornou-se a maior aventura da humanidade, e a família Silveira estaria presente em cada passo do caminho, ajudando a garantir que a evolução permanecesse fiel ao seu curso natural. Ali de pé com sua família, Isabela percebeu que sua jornada de governanta, aguardiando o futuro da humanidade, havia sido uma espécie de evolução por si só. O marcador não apenas restaurara sua família, ele dera a todos um propósito maior, um papel na maior transformação da humanidade. Conforme a cúpula se aproximava do fim, Catarina Silveira se dirigiu ao público pela última vez. Estamos no alvorecer de uma nova era para a humanidade.
não uma forçada por meios artificiais ou impulsionada por ambições individuais, mas uma guiada pela sabedoria codificada em nosso próprio DNA. O marcador nos mostra não apenas o que podemos nos tornar, mas como nos tornar isso naturalmente, juntos, mantendo nossa humanidade essencial mesmo enquanto transcendemos nossas limitações atuais. Os displays globais mostravam ativações do marcador continuando ao redor do mundo. Uma sinfonia de evolução natural se desenrolando em perfeita harmonia. Cada novo despertar trazia à humanidade um passo mais perto de seu destino, guiado pela sabedoria transmitida através das gerações. Isabela olhou para sua família, sua mãe Catarina brilhante e determinada, seu pai Tomás, sábio e compreensivo, seu irmão Daniel, uma vez preso por programação artificial, mas agora plenamente ele mesmo, seus tios Rafael e Roberto, ambos transformados por suas experiências de maneiras diferentes, e todos os outros que se tornaram parte de sua família, estendida nessa grandiosa jornada evolutiva. O presente do marcador não era apenas o potencial para a evolução, era a compreensão de que o verdadeiro avanço não vem de forçar a mudança, mas de permitir que ela se desdobre naturalmente, guiada por uma sabedoria tão antiga quanto a própria vida. Enquanto o sol se punha na propriedade dos Silveira, Isabela sabia que isso não era um fim, mas um começo. A jornada da humanidade em direção ao seu verdadeiro potencial apenas começara, e ela e sua família estariam lá para ajudar a guiar o caminho, um passo natural de cada vez.